Olá, eu sou o Leandro Gualtieri e você está no canal Oracular, o seu canal preferido sobre a arte e a ciência dos oráculos. Olá pessoal, é com satisfação que trago para vocês mais uma vez um tarô desenhado pelo artista Ciro Machete. É um tarô muito bonito, com paleta de cores bastante vívidas. Este tarô é o tarô Legacy of Divine, o legado do divino. O tarô, ele tem por base, pelo menos nos desenhos que aqui vocês vão poder observar, que o Ciro Machete, ele faz questão de colocar e deixar bastante evidente a trajetória do louco. Então a ideia de a jornada do herói é bastante patente neste tarô, o Legacy of Divine. Então vamos à primeira carta, o louco. Aqui vocês podem observar que o louco é o senhor do éter e ele está flutuando no espaço. Percebam que no terceiro plano, ou seja, o plano de fundo da carta, está o planeta Terra e ele equilibrando numa ampulheta, como se estivesse iniciando o tempo na sua jornada. Então, em vez dele saltar ou estar prestes ou à beira de um precipício, a fim de se aventurar num salto sem volta na garganta de um precipício, aqui ele se equilibra ante as forças, vamos dizer assim, talvez do éter e das flutuações possíveis na condição, vamos dizer assim, imaginária ou possível do louco, e ele se equilibra nas pontas dos pés na ampulheta. Percebam que as areias do tempo são vermelhas e elas estão no alto ainda, ou seja, marcando o início da jornada do louco, ou como nós gostamos de dizer, a jornada do herói. E aqui começa a aparecer a carta do mago, a sacerdotisa, a imperatriz e assim por diante, e todas indo em direção a uma caixa. E essa caixa é uma caixa que talvez faça alguma referência com a surpresa ou com mitologias do passado. O interessante aqui é que o louco, em vez de usar um chapéu, ele usa uma máscara. Nós vamos entender o porquê disso mais à frente. Agora, o mago exprimindo uma força psíquica, mental, demonstrando a capacidade de telecinese, que é a faculdade psíquica de movimentar objetos através do poder mental. Aqui também embaixo aparece símbolos referentes à alquimia. Então é bem fidedigno a ideia de mago e de transmutação dos elementos, da transformação do eu. E aqui mostra um mago muito capacitado, com o poder psíquico em alta. A sacerdotisa. O aspecto espiritual florescendo no louco. Aqui a imperatriz. Diga-se de passagem, uma carta da imperatriz que não poderia ter uma melhor iconografia, uma melhor expressão artística. Para mim essa carta é totalmente completa e muitas pessoas compartilham dessa ideia. Aqui nós observamos o cisne, símbolo do amor e da fertilidade, muitos outros sinais, ícones que compõem essa ideia. Percebam também que a imperatriz está grávida, então está numa perfeita sintonia com todos os significados e adendos, até mesmo os conceitos transculturais e, vamos dizer, até nas especulações transcendentais acerca desta carta. Um ótimo trabalho, um ótimo insight teve o Ciro Machete para desenhar esta carta. Perfeita. O imperador nesta carta, se vocês notarem, veste uma vestimenta que lembra a dinastia ptolomaica,
quando os impérios romanos e grego já estavam praticamente interpenetrados na cultura egípcia. Então a gente percebe que existe uma cruz Ankh ou cruz Ansata, que ele mantém pendurado no pescoço, mas existe algum traquejo, alguns traços que retoma ou pegam a ideia até mesmo daquele final do período, vamos dizer assim, da cultura do Antigo Egito, das dinastias chamadas ptolomaicas, que foram dinastias que é onde não existiam mais o puro sangue, digamos assim, as famílias tradicionais egípcias. Essa carta do Papa, ou Hierofante, como eu prefiro chamá-la, é muito legal porque ela quebra com o conceito ou com a expressão convencional da maioria dos tarôs quando nos traz a ideia desta carta. Percebam que aqui existem vários líderes religiosos, pelo menos aqui de 4, mas a ideia geral é que isso se expanda para vários outros tipos ou outras variantes de sistemas filo-religiosos. A exemplo, nós temos aqui o próprio Papa, da religião católica, aqui um representante do Islã, e aí nós sabemos que o Islã ele tem várias vertentes, o Sufi é uma delas. Aqui os budistas, muito parecido com certa vestimenta do pessoal do Himalaia, e aqui nessa outra parte a fé judaica. Percebam que aqui existe uma escrita referente, aqui a escrita arábica e aqui a escrita comum nossa, latina, e aqui o hebraico. Bem, é uma carta muito legal porque ela referencia as várias lideranças e instituições fortes e antigas que existem no orbe desde muito. Inclusive umas aqui que até contrastam com as da direita, perceba? Aqui são fés talvez menos taxativas, tentando se livrar do dogma, lembrando que dogma é tudo aquilo que é posto ou colocado e imposto. Aqui, desse lado, já são fés que seguem uma rigidez maior. Os enamorados, eu em particular não gostei muito da expressão dessa carta, mas nós respeitamos e que ele quis criar com o cabelo deles, que na verdade acaba virando uma asa, pois vocês podem perceber que existem penugens, vai formando um coração. Aqui a cobra e toda aquela referência ligada à carta. Carta das escolhas. Aqui o carro, uma carta muito bonita, e o brasão do signo de Câncer. Diga-se de passagem que esse tarô, mais uma vez, como o anterior que nós já gravamos também do Ciro Machete, o tarô das associações, que também é conhecido como Simples e Claro, quando ele vem com o livro da Josefine. Mas aqui nós percebemos uma evolução muito grande para o traço de desenho e também uma evolução tecnológica do sistema gráfico que ele fez ou recebeu o suporte de terceiros. Nós observamos que, além de ter referência ao signo de Câncer, nós temos ali a apresentação física do astro Lua. Então esse tarô dele é um tarô que, ao longo das cartas, vocês vão perceber que ele tenta criar um link, um vínculo mais forte do tarô com a astrologia, embora nós saibamos que são dois oráculos distintos. Aqui nós temos a força, uma carta muito bonita, muito bem desenhada. Ele tem uma referência à cultura africana, parece uma donzela
negra, e aparece vários felinos, não só o leão, demonstrando o domínio em várias frentes, em várias formas de lidar com a fera interior, e com o instinto e tudo mais. Esse eremita é bem interessante, percebam que evidencia um caminho sinuoso, uma referência provavelmente à energia da Kundalini, que serpenteia através da coluna vertebral, revitalizando os chakras superiores, do básico até o coronário. Isso quando a pessoa consegue por alguns instantes elevá-la, coisa que é muito raro. Na maioria das vezes a energia Kundalini acaba migrando para os chakras inferiores, do joelho, dos pés, formando o kundartiguador. Mas quando não, bem sintonizados, nós conseguimos canalizar. Mas é muito raro ainda quem consiga canalizar até o chakra coronário. A maioria das pessoas chegam ao chakra Visuddha ou Ajna, ou nem isso. Uma carta muito legal. Aqui ele tem uma gargantilha com o símbolo do signo de Virgem. Esse cristal também é bem bonito no cajado dele. Essa carta, a Roda da Fortuna, é muito legal, e aí agora nós vemos o louco. Lembra que eu falei lá no início que o louco começa a aparecer na carta para deixar patente essa questão da jornada, dos saltos que o mago vai fazendo em cada carta e vai experienciando, vai vestindo as máscaras, hora de uma carta, hora de outra. Aqui vocês percebem que mais uma vez ele traz muito forte essa questão da astrologia junto à assimilação feita pelo tarô. E ali em cima o planeta Júpiter, essa ideia da fortuna, do planeta de expansão, de sorte. Então é a capacidade de lidar e de improvisar com certas questões relacionadas àquele destino que às vezes nos pega de subtão, entre outros fatores. Aqui não é o nosso objetivo ficar explicando sobre a carta. Nós damos ênfase em cada carta no nosso curso básico para quem queira fazê-lo, ou nos cursos de imersão para aquelas pessoas que já fizeram um curso básico conosco ou com outras pessoas. E aí temos os nossos cursos intermediários e avançados. Legal também que vocês perceberam que na Roda da Fortuna existem 4 réplicas, ou 4 momentos no tempo em que o louco passa e lembra aquela mandala da astrologia moderna, onde ela é redonda, igual as costas dessa carta, percebe? E aí ela é dividida em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Mas vamos lá agora na carta da Justiça. 2 mulheres e o capacete tampa os olhos para passar a ideia de imparcialidade. Aqui um símbolo da cultura chinesa, o Yin e Yang. Aqui vocês podem perceber que numa mesa é uma espécie de globo planetário, a Terra. Essa carta aqui que inicia a sessão do sofrimento, nós temos o dependurado. E o mago agora deixa a máscara dele cair. Pela primeira vez nós vamos ver o louco. Pela primeira vez vamos ver o louco sem a máscara. A máscara escorrega do rosto e ele estende a mão para pegá-la. Mas meio que não querendo segurá-la, ela quase que escapa pelas mãos.
É inteligente também da nossa parte observar que existe o reflexo do vidro do espelho no lago, que forma uma imagem espelhada. A ideia de reflexão e de enxergar as coisas como elas são, com a devida clareza que vem por meio da reflexão, permitida pela nossa própria imagem, quando a gente olha para nós mesmos. Percebam que ele deixa cair esferas da outra mão. E ali ele vai fazendo uma espécie de jogo circense com o corpo, com aqueles panos. Aqui a ampulheta que lá na carta 0 do louco estava em pé e o tempo começava, aqui o tempo é como se ele tivesse suspenso, ele parou por um tempo. É quando a gente sente que a vida está amarrada. Sabe quando a pessoa fala assim, minha vida não vai para frente, parece que nada dá certo, tá tudo amarrado. É como se você estivesse andando em círculos, porque nada parece mais fazer sentido. É como se o tempo tivesse parado para você. Essa dificuldade de ver as coisas como são e até um pouco duro, inflexível, mas que quando você apela para o espelho e você vê refletida a imagem sua e você olha atento a essa imagem, você começa a utilizar do seu raciocínio lógico para poder superar as adversidades. Sempre olhando por um lado que ainda não foi visto, um quadrante que ainda não foi observado. Aqui a morte, muito interessante também. Note que nasce uma flor branca em meio a todo esse caos. Ali há uma referência não do planeta, que na astrologia moderna seria Plutão, e na astrologia tradicional, mais antiga, seria o planeta Marte, que seria o planeta... é o planeta regente Escorpião na tradição antiga da astrologia. Então ele traz essa inovação do Escorpião, fazendo uma espécie de trocadilho e do outro lado uma aranha, como se elas fossem tomando o espaço, o lugar. É uma carta muito legal, Restos Mortais de uma Águia. Tudo que você pensou, lembrando que a águia sempre tem a ver com o pensamento, não foi para frente, houve uma mudança abrupta, repentina. Essa carta eu acho ela formidável, extremamente linda. Carta da temperança, que às vezes indica problemas de saúde. Muito bonita a janela zenital, que é essa parte aqui, e em cima as estrelas. Percebam que ela está ornada com estrelas. E ela representa muito bem essa questão da água, em forma aqui de cachoeira, e a outra o fogo. Os elementos que precisam ser controlados para que um não anule o outro. É a ideia mesmo de você estar doente, porque há um desequilíbrio, e aí a busca pela homeostasia, que é o equilíbrio interno com o externo, para que a saúde possa ser restabelecida. Próxima carta é o Diabo, the Devil. Aqui nós temos o louco, querendo meio que se afastar de tudo, em situação de resistência, digamos assim, de escusa. E na outra mão, nas mãos até de unhas grandes do diabo, aparecem os 4 naipes, copas, espadas, ouros e paus penduradas, essa ideia da manipulação. E aqui o louco de novo sentado na ampulheta, a ampulheta mais uma vez, ela está na horizontal, indicando que as coisas não estão indo como deveria ir, o tempo não está fluindo, não está havendo um bom aproveitamento do tempo. Tempo desperdiçado, parado, perdido. Muita é o que acontece quando a pessoa se autoescraviza. A pessoa acaba sendo subjugada por algo do mundo
e aquilo começa a consumi-la. Nota-se que geralmente os outros diabos, pelo menos a maioria dos tarôs, são diabos muito feios, horríveis, e esse tem um corpo sarado, um corpo bonito, e ali o rosto evidencia alguém também de boa aparência. Então é aquela ideia de que a gente às vezes é atraído pelas aparências, pelas questões que a princípio não parecem ser hostis e podem até nos iludir ao ponto de nos parecer passíveis de domínio. É como se a gente pudesse lidar com determinada coisa porque ela não apresenta perigo, mas é justamente essa ideia, que não é porque não pareça a primeiro momento uma coisa ruim, algo perigoso, arriscado, que aquilo de fato não é. Então as aparências enganam muito. Nem tudo aquilo que parece inofensivo a médio e longo prazo é inofensivo. A gente nunca sabe se a gente vai ter se a gente não usa num primeiro momento com uma droga lista ou ilícita, nós vamos correr o risco de psicotizar. Então a melhor coisa a se fazer é se manter longe de tudo que tira a gente do nosso eixo central e do nosso autodomínio. Aqui novamente uma referência ao símbolo que tem a ver com o Capricórnio. Tem uma relação aí com a luxúria também. Bom, aqui a vestimenta da capa lembra um centurião romano, que acaba sendo ornada ou unida com um pentagrama de ouro, como eu disse. E aqui ele usa uma máscara, bem trabalhada. Poderia ficar falando aqui desta carta e de todas muito tempo, mas, mais uma vez, como eu disse antes, não é a nossa intenção dar aula aqui no YouTube. Para isso, nós temos os canais convenientes, só entrar em contato via e-mail ou o WhatsApp para saber mais sobre essa nossa proposta das aulas e etc. Então, seguindo aqui, nós temos agora a carta da Torre, muito bonita e mais uma vez, muito criativa. Ele quebra aquilo que a gente poderia esperar de uma torre, ele coloca um prédio arredondado e cada base de sustentação dessa torre tem uma referência aos elementos água, fogo, ar e terra. Muito legal, muito bonito, muito engenhoso. Aqui nós temos a estrela e ao fundo, no terceiro plano, nós observamos as ruínas da torre. Então tudo já passou e agora estamos num momento de reconstrução, de aproveitar as oportunidades. A esperança começa a apontar no horizonte. A estrela guia começa a brilhar, cintilar no céu e a gente sente o chamado espiritual das novas oportunidades e do fazer prevalecer o que realmente importa na vida. Essa carta tem muita fluidez, a personagem da estrela ela praticamente baila no ar. A lua, uma referência à cultura egípcia, como vocês podem bem perceber. Aqui um crustáceo, um caranguejo, referência ao nosso, como eu costumo dizer, referência ao cérebro reptiliano, ao cérebro mais básico, pois, como vocês bem sabem, nós temos 3 cérebros que compõem o encéfalo: o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e o neocórtex, que é o cérebro humano. Cada um com sua porção: o reptiliano composto de cerebelo e bulbo ractiano, o mamífero é o sistema límbico com suas vesículas, com seus organismos ou estruturas próprias, a exemplo das amígdalas, e a camada superior, que é o neocórtex, ou córtex humano, a parte superior.
Então, essas 3 camadas, cada ela com determinadas funções. Aqui, carta do Sol, e lembra uma sala de aula, ou pelo menos um museu, onde a gente observa o Sol em destaque e os planetas orbitando em volta, e um maquinário na base. O julgamento e, por fim, a última. Observem bem, tentem encontrar a nossa referência mais uma vez, que é a ampulheta. Ela aparece no louco pela primeira vez, depois na carta da roda da fortuna, depois no dependurado, depois no diabo e por fim aqui com a carta do mundo. Se no louco nós tínhamos então a carta com as areias do tempo em cima iniciando, dando pontapé inicial para o tempo rolar dentro do espaço, que é a ideia de éter, nós vamos ter aqui as areias do tempo encontrado a sua finalidade. O tempo passou, o tempo chegou aonde deveria chegar. E aqui o louco, percebam, tá com a máscara, que ele já sem máscara, como se ele tivesse livre, liberto, vivido todas as máscaras, as personalidades necessárias para conseguir essa plenitude, esse apogeu, essa liberdade, essa desenvoltura. E ali nós observamos que é como se ele se tornasse não só mais do que o louco, mas que ele tivesse realmente uma realização mais do que puramente física, material, densa, mas principalmente se sentindo realizado espiritualmente. E que o arco referente às constelações não, desculpe, aos signos, porque signo e constelação são coisas distintas. Então foi esse, os arcanos maiores foram estes. Agora, seguindo aqui a nosso raciocínio, nós teremos espadas, as espadas, referência às águias. Então, toda vez que vocês estão assistindo séries ou lendo determinados livros e se fala de coruja, de águias, tudo isso tem a ver com a ideia do pensamento, da mente, do poder criativo, imaginativo, mas também pode falar dos conflitos e das verdadeiras guerras psíquicas que muitas das vezes nós precisamos travar conosco mesmo. E tudo reside, nasce no espírito, reflete na mente e perpassa os sentimentos. É claro que às vezes os sentimentos se sobrepõem ao raciocínio, à lógica, mas tudo tem seu assento primeiro como reflexo direto da inteligência e vontade do espírito, do eu superior, na contextura do organismo mental, que tem a sua contraparte física sendo o cérebro. Aqui nós temos o 2 de espadas, aqui ela com a máscara, e vocês percebem a dificuldade que ela vai ter na comunicação e de entender o outro, baseado no símbolo que ela estava carregando na gargantilha. O 3 de espadas, quatro de espadas, cinco de espadas, seis de espadas, sete de espadas,
8 de espadas, prisão psíquica, presa à teia. Olha só que legal. Os pesadelos no 9 de espadas. As aflições assombrando a garota. O 10 de espadas, sendo apunhalado pelas costas. É o fim doloroso, é a dor aguda, às vezes da traição. Aqui, pajem de espadas, muito bonito. Cavaleiro de espadas. Rainha de espadas, muito legal essa carta, ela usando um leque. É como se fosse uma expertise sutil, uma inteligência que quase passasse a ser batida, e por isso pode até remontar uma ideia de mistério em torno, uma mulher misteriosa, e que tem uma inteligência de uma perspicácia muito grande, de uma sutileza e uma precisão muito grande. E aqui, dos 4 reis, o rei guerreiro, o rei de espadas, o único rei que usa armaduras. Esse foram os naipes de espada. Aliás, foi o naipe de espadas. Agora para vocês, seguindo aqui a nossa lógica do elemento ar para o elemento fogo, pois o ar alimenta o fogo. Então nós teremos aqui paus. Perceba que os elementares são representados por dragões do fogo. Dois de paus, uma chave no meio. Será que essa chave é uma chave micha que abre todas as duas ou uma delas apenas? Fica aí para vocês essa indagação. 3 de paus, que eu acho uma carta muito bonita, a ideia de rota comercial ali evidenciada no terceiro plano pelo barco, mas o barco voa. Então, são as tecnologias e as formas de trabalho que podemos interagir que são mais modernas, que são mais avançadas, são do mundo, vamos dizer assim, mais moderno, as tecnologias de ponta. 4 de paus, muito bonito. É como se estivesse numa ilha e aí houvesse um corte aqui, a gente pudesse ver parte do magma e a água decaindo numa cachoeira. E aí forma as 4 estacas ou paus ou cetros, formam uma união para formar uma pirâmide, percebe? 5 de paus, muito bem representado. A confusão, o conflito, a dificuldade de trabalhar em equipe. 6 de paus. Agora, nós podemos ver aqui, no 6 de paus, alguns ícones relacionado até mesmo a Júpiter em um dos lados, tá vendo? Olha o Sol ali em cima. Aqui muito legal, defendendo o portal, o 7 de paus. O 8 de paus, ali, referência à mitologia do homem-cavalo, referência a Sagitário. Essa ideia cosmopolita, ideia de crescimento, de evidência, de busca pelo sucesso.
o 9 de paus, que eu achei que não retratou muito bem. Talvez aqui a ideia de estresse e cansaço vem por um esgotamento, mas mesmo assim ainda levanta com uma expressão de vontade de continuar andando e caminhando. E aparece uma lua crescente em cima. Agora nós vamos para o 10 de paus, andando num ambiente com relevo complicado, difícil, atravessando maus bocados. Aqui, seguindo a corte, nós teremos o pajem de paus, muito bonito também, delicado e ao mesmo tempo contido, coisa que não é muito da praia do pajem. Aqui, interessante, vocês devem ter notado que todos os cavaleiros vão ter máscaras. É o capacete deles é que vai aparecer. Isso não acontece só no legado do Divino, no Legacy of Divine, mas tem outros tarôs do Ciro Machete que ele ainda continua apresentando isso para os cavaleiros, somente o capacete. Aqui a rainha, que inclusive é a capa do livro que acompanha esse deck. Muito imponente, muito interessante. A rainha feiticeira, mulher sagaz. Aqui nós temos o rei de paus, frente ao poder ígneo. Muito interessante, muito legal mesmo. Bom, agora, seguindo aqui o nosso raciocínio, nós vamos ter as cartas de copas. Se o ar alimenta o fogo esquenta, agita as águas, traz o calor para as águas. Então, coloca as águas em processo de transformação, de ganho e de perda de calor, que vai resultar nos 3 estados que a água consegue penetrar, correto? Lembrando que nós seguimos a metodologia, o raciocínio lógico dos elementos baseado no próprio tarô e não tendo a astrologia como base. Então, algumas pessoas devem estar sentindo essa diferença, que é até algo que eu vou falar em alguns vídeos mais para frente, para quem não está familiarizado com esse conceito de densidade de elementos que se alimentam e retroalimentam para manter o ciclo da vida dentro do planeta e dentro da própria contextura orgânica nossa. Bem, então aqui nós temos As de Copas. Eu achei uma carta assim razoável, acho que ele poderia ter investido mais na criatividade dessa carta, mas tudo bem. Aqui nós temos o 2 de copas, 2 taças de champanhe e os pares ali estão evidenciados como um reflexo na estrutura côncava, aliás, convexa, né? Da própria taça. E no meio, a referência ao símbolo do planeta Vênus. Referência ao amor e assim por diante, mas também ao desejo numa oitava mais baixa. Aqui nós temos o 3 de copas com cítaras flutuando, o que parece ser flautas, e 3 copas, 3 taças na verdade. Ali é como se fosse uma cigana, e o povo cigano, pelo menos o povo cigano antigo, sabe festejar. Povo alegre.
Aqui nós temos 4 de copas, não tão entediado como a maioria dos 4 de copas, mas está ali, parado também. Reclama, mas não faz nada para melhorar. Esse 5 de copas é bem interessante, retrata muito bem a ideia de remorso, arrependimento, sensação de desperdício das coisas, sentiu que deu um passo em falso. Perceba que existe um reflexo de uma flor dentro deles. A vida há de voltar a um eixo de harmonia necessário. 6 de copas, muito legal, tem pipa, tem o papagaio, ali imaginando, olhando, curiosa para tudo. Muito interessante a carta. 7 de copas, muito bem representada, cada taça tendo uma ideia distorcida da realidade que só existe na cabeça do indivíduo. É um sentimento que acaba tendo problemas por uma interferência das ideias, dos pensamentos. Aqui o 8 de copas. O 9 de copas, a carta do prazer. Seja o prazer em comer, o prazer fágico, ou os prazeres mundanos, as brincadeiras, o entretenimento, as descontrações. Mas aqui é a pessoa se sentindo satisfeita com o que ela faz e buscando mais satisfação. O 10 de copas é bem legal, tem um gato e um cachorro que convivem em pé de amizade. Ali nós temos na fogueira referência ao signo de Peixes e o signo de Marte. Aliás, signo não, desculpe. É referência ao planeta Marte. Aqui nós temos Pajem de copas. Gostei muito dessa fusão do dourado com o azul. Cavaleiro de copas. Rainha de copas. Rei de copas. E agora, finalmente, chegamos ao último naipe. As de ouros, muito bem desenhado, muito bonito, com umas nozes ali no chão. 2 de ouros, gostei muito. 3 de ouros, trabalhando o artesão, colocando ali debruçando sobre a sua obra, sua arte, seu modo. 4 de ouros, egoísta, apegado, às vezes até ciumento. 5 é aqui a situação de ruína, muitas das vezes demonstrada com problemas financeiros que os casais acabam tendo em determinadas situações que têm suas raízes em outros problemas pessoais, mas que acaba tendo repercussão na saúde financeira do casal. 6 de ouros. 7 de ouros. Aqui a ideia da agricultura é bem rica e aqui nós temos o trigo, que foi a base alimentar do planeta por muito, muito tempo. Muitas culturas, muitas etnias tiveram como base a sua alimentação no trigo.
8 de ouros, trabalho de rotina. 9 de ouros, muito bonita também. 10 de ouros. Pajem de ouros, uma menina muito responsável, já madura, embora pouca idade. Aqui, cavaleiro de ouros, costuma ser um pouco problemático devido ao excesso de cautela. Rainha de ouros, que é uma das cartas que a Raquel, a minha namorada, gosta muito, por causa dessa luz bem em cima do Ajna, do chakra frontal, esse poder, esse domínio bastante metódico e lógico das questões financeiras, sem que essas questões financeiras afunde a pessoa numa busca ambiciosa ou narcisista. As mulheres que são representadas por essa carta costumam ser mulheres bonitas. Para quem não sabe, fica aí a dica. E aqui, o Rei de Ouros, sempre imponente, a ideia do provedor, mas que é imprevisível. E às vezes pode usar o dinheiro para manipular terceiros. Isso é claro, se na sombra. Bem, então este foi o tarô Legacy of Divine, ou Legado do Divino. Um tarô ótimo que eu uso com bastante frequência, não só para mim, mas não só nas aulas que eu ministro, mas nas leituras que costumamos fazer rotineiramente. Então foi isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!